Estamos de volta com o terceiro bloco do Clube da Bola. Mandar um abraço rápido aqui pro Arthur, que manda mensagem pra gente. Boa tarde, sempre acompanhando aqui de Itajaí. E o China também manda, ó. Abraço pro Diego, que é irmão, pro meu filho Matheus e pra minha mãe Betina. Se der, manda um abraço. Já mandei, China. Abraço pra galera toda ligada aqui no Clube da Bola. Chegou a hora do nosso quadro Entrevista Coletiva. Vamos conversar agora com o técnico finalista da Copa Santa Catarina, com o Marcílio Dias, Márcio Coelho, que já está na tela aí com a gente. Boa tarde, Márcio. Alegria te receber aqui. Obrigado pela disposição de nos atender. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos demais integrantes. Estava aqui acompanhando bastante o programa, então obrigado pelo convite. É um privilégio poder conversar sobre um pouco do trabalho que a gente está realizando aqui no Marinheiro. Legal. Márcio, você já está acostumado com a entrevista coletiva desde a época do futsal. Sabe como funciona? Todo mundo vai te fazer uma pergunta. Como o professor tem muito conhecimento, vou pedir para não esticar muito na resposta, para a gente conseguir, com o tempo que a gente tem, dar 2 giros. Eu começo então com o Kaká Oliveira, direto de Itajaí. Oi, Márcio, prazer falar contigo. Eu queria que você falasse então dessa classificação que foi nos pênaltis, muito parecido com o que foi o ano passado, né? O Marcílio reverte um resultado fora de casa contra o Hercílio Luz, leva para os pênaltis, passa nos pênaltis com o goleiro pegando o pênalti decisivo. Como é que foi esse contexto e essa classificação com o Marinheiro? Boa tarde, Kaká. Tu vem salientando bastante o como tem sido muito parecido a campanha do ano passado com a desse ano e felizmente a gente conseguiu suportar todas as dificuldades e acreditar até o final e mais uma vez colocar o Marcílio Dias na final de uma competição num calendário que pode ser muito importante, né? Então ficar muito feliz, a gente está muito satisfeito com o resultado. Ainda sabemos que a gente pode melhorar ainda muito como equipe, mas o resultado acaba consolidando e dando tranquilidade para que a gente possa fazer com que o trabalho evolua. Então, feliz e se preparando muito para essa final. Legal, mais uma pergunta de Itajaí, agora com o professor Ingo Splitter. Olá, Márcio, boa tarde, Márcio, tudo tranquilo? A pergunta, Márcio, é que a gente já costuma trabalhar principalmente em jogos de mata-mata quando são 2 jogos. E é um jogo, muitas vezes, para a gente, narrador, comentarista, muito cansativo fazer o primeiro, porque o medo de perder acaba tornando o primeiro jogo assim, muito lento. De que forma o Marcílio joga esse primeiro jogo aqui em Itajaí? Para se manter vivo para o segundo ou já joga realmente para tentar decidir aqui em Itajaí? Boa tarde, Ingo. Claro que a gente vai tentar ao máximo aproveitar o mando e fazer com que a gente construa uma vantagem que a gente possa levar para a Concórdia, algo que a gente possa trabalhar, né? Mas a gente sabe de quanto tem sido equilibrado a competição, então pensar nesse momento agora, fazer o melhor para esse jogo, e aí depois a gente projeta o jogo de final lá em Concórdia. Mas a agressividade, tentar realmente fazer com que o fator mando de campo possa trazer algo de vantajoso para a gente. Legal, estamos conversando com o técnico Márcio Coelho do Marcílio Dias, finalista da Copa Santa Catarina 2024. E a próxima pergunta é aqui de Florianópolis com Yancel. Professor Márcio, prazer em lhe rever. Eu queria te perguntar o que o Márcio Coelho de 2020, que sai aqui do Figueirense, num contexto muito difícil de pandemia, problemas extracampo, enfim, na sua autoavaliação, o que você evoluiu como treinador de lá até 2024? Obrigado, Ian. Pergunta bem interessante. O futebol tem se transformado bastante, né? E 4 anos o futebol mudou muito e a gente precisa entender esses movimentos. Eu penso que a mudança em termos de ideia de jogo não mudou muito, mas o amadurecimento no que diz respeito
a pensar um pouquinho mais nos processos e continuidade de construção para que a gente consiga executar aqui no Marcílio, algo que a gente não conseguiu dar sequência, né, que foi interrompido em 2020 no Figueirense. E espero que a gente consiga construir isso através do título e avançar, né, naquilo que a gente pensava. Então, respondendo a tua pergunta, acho que o amadurecimento em termos de algumas questões no que diz respeito à ideias de jogo. Tá certo. A coisa que mudou também, Márcio, a barba tá um pouco mais branca, trabalhando demais, né? Tá trabalhando demais, barba tá um pouquinho mais branca do que aquela de 2020, tá numa vibe técnico italiano da primeira divisão. Opa, tá legal, hein? Próxima pergunta, Renato Semensati, lá de Criciúma. Bom, primeiro mandar um grande abraço para o Márcio, que eu vi começar ali no Figueirense. Eu tinha muita amizade com o irmão do Márcio, que tinha o comércio dele ali perto de casa, e é uma grande alegria ver ele disputando uma final de Copa Santa Catarina, muito próximo de levar o Marcílio, desculpe. Marcílio que, aliás, vai ser tricampeão, né? Se conquistar o título. Marcílio adora jogar a Copa do Brasil e a Copa Santa Catarina. Mas vou lhe perguntar o seguinte, Márcio. O Marcílio se classificou com seus méritos e a minha pergunta não é para tirar mérito em hipótese alguma. Futebol é mata-mata, 180 minutos, quem é melhor passa, e o árbitro que hoje erra a seu favor, amanhã ele vai te prejudicar, e quando eu falo isso eu falo sem intenção, estamos falando de seres humanos, e a Copa Santa Catarina não tem o auxílio do VAR. O Hercílio Luz fez uma nota oficial reclamando da federação, disso, daquilo. Eu vou te perguntar o seguinte, o lance reclamado do pênalti, qual a sua impressão de campo e qual a sua impressão assistindo depois a imagem? Obrigado, Renato, pela lembrança, né? A gente já nutre um relacionamento de muito tempo. Tu sempre foi um cara super gentil, e aproveitando isso, eu quero agradecer as pessoas que dentro desse cenário que eu cheguei aqui em Itajaí também, e falo do Kaká aqui, o Ingo, que estão, apesar das críticas e tudo que eu sofri, muitas pessoas me deram muita força e me deram suporte para que eu continuasse acreditando naquilo que a gente trabalha. Respondendo a tua pergunta, erros vão acontecer e talvez em algumas outras entrevistas eu não fui tão claro, eu vou ser direto, né? Eu conversei com o meu atleta, houve o toque, existe algumas filmagens que o Hercílio acabou colocando que geram um entendimento que, ao meu ver, é equivocado. A gente tem imagens no clube que mostram a clareza. O jogador pisa no pé do meu atleta, ele desloca, acabando dentro da área, provocando o pênalti. Ele foi imprudente e, claro, o atleta dentro da área, o atacante, a área acaba protegendo, né? E se formos falar na questão do erro de arbitragem, como tu bem falou, no primeiro jogo, a gente tem o zagueiro deles com um cartão amarelo. Houve um lance em que o atleta deles faz uma falta que geraria o segundo cartão amarelo, seria uma expulsão no primeiro tempo, e o árbitro acabou não expulsando. 2 minutos depois, o treinador deles acaba fazendo a substituição porque entendeu, ele sabia que o atleta seria expulso, e a gente não ficou preso nisso. Fomos trabalhar e entender que a arbitragem ela vai ter suas situações que às vezes interferem no resultado do jogo ou não, mas eu acredito que foi pênalti pelas imagens que a gente tem, e aí segue a competição. A gente tem uma final muito importante e isso a gente não pode levar para diante, para que isso não influencie em nada, né? Eu acredito que que tenha mais lisura, menos influenciado pelas questões extracampo, para que a arbitragem tenha tranquilidade para apitar bem essa final. Legal. Márcio, brinquei contigo, né? Que você estava com uma vibe, um estilo meio técnico italiano da primeira divisão. Nossa produção é muito ligeira. Já pegou uma foto ali? Dá para colocar na tela agora, será? Pedir para o nosso diretor Jardel. Luciano Spalletti, técnico do Napoli. Luciano Spalletti, técnico do Napoli. Treinou também a Inter, né? Tá a camisa da Inter ali. Passou pela Inter, Napoli.
atual treinador da seleção italiana. Lembra ou não lembra, Ian, um pouquinho ali a vibe do nosso Gugu? Parecidinho, mas nosso Gugu tá muito melhor, né? Tá melhor, o Gugu, melhor, o Gugu não pegou tanto sereno. O Gugu não pegou tanto sereno. Vamos fazer mais um giro? Kaká Oliveira, mais uma pergunta para o técnico do Marcílio Dias. Aproveitando, Mancha, antes da pergunta, a federação definiu Rafael Trace, árbitro FIFA, para apitar o primeiro jogo da final entre Marcílio e Concórdia aqui no Gigantão, terça-feira. Queria perguntar para o Márcio de que forma o Marcílio está 6 jogos sem vencer. De que forma isso influencia para o jogo com Concórdia da final e o quanto incomoda também o treinador Márcio Coelho. A última vitória foi contra a Chapecoense 2-0. E hoje, no treino da manhã, a torcida organizada do Marcílio, né, torcedores do Marcílio foram prestar apoio também ao time, mostrando essa união também do clube. Queria que o Márcio falasse sobre isso e sobre essa sequência sem vitória do Marcílio, mas como é Copa, 2 empates, passou nos pênaltis, o Marcílio está na final. Eu vou tentar não ser prolixo, mas, poxa, eu acho que eu tô melhor do que aquele treinador ali, né? Eu brinco que eu pinto a barba para parecer um pouquinho mais experiente. Tá certo. Mas, bem, vamos lá, a gente tá 6 jogos sem vencer, mas a gente tem uma derrota na competição, né? Dentro do quadro que a gente se encontra, então eu costumo olhar sempre a equipe tem sido muito sólida. A gente passou por um momento onde a gente levou 2 gols contra a equipe do Joinville e 3 gols contra o Ercílio, né? E levamos 5 gols em 2 jogos e eu acabei conversando e trabalhando para que a gente compreendesse que tu entrar num jogo sabendo que tu precisa fazer 3, 4 gols para ganhar, acaba não fazendo com que a gente emocionalmente, mentalmente, estruturalmente a gente acaba sofrendo um pouquinho mais, né? Então a equipe tem demonstrado uma solidez e isso eu acho que fez com que a gente conseguisse, apesar de estar sofrendo um pouquinho ofensivamente, a gente sabe que é uma equipe que encontrou um equilíbrio defensivo e isso acaba proporcionando para a gente uma maior possibilidade para ganhar o jogo. A gente precisa evoluir muito na parte ofensiva e temos trabalhado nessa direção. A equipe, hoje a gente teve a visita da torcida organizada e um agradecimento especial à torcida do Marcílio Dias, nos apoiou desde o começo, vem comparecendo ao estádio, na sua grande maioria, claro, né? A gente em todos os lugares, é claro que a gente sempre tem as pessoas que estão descontentes, mas na sua grande maioria tem recebido muito apoio, então agradecer esse apoio e focar, né? Focar a gente agora, tudo que aconteceu no campeonato daqui para trás fica para trás e focar nessa final para que a gente chegue fortalecido e busque esse tricampeonato consecutivo e o tetracampeonato para o Marcílio Dias. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas, eu acabei me perdendo um pouquinho pela questão da minha barba branca, mas se ficou alguma coisa pendente, eu posso voltar ao assunto. Não, respondeu sim, professor, respondeu tudo. Professor Ingo, mais uma pergunta então para o técnico do Marinheiro. Márcio, essa semana o presidente Marcílio Dias, o Tarcísio Guedin, na imprensa local aqui, ele deixou claro do interesse da manutenção do teu trabalho para o campeonato catarinense. Queria que tu avaliasse o teu trabalho, o quanto tu já passou da parte tática para os jogadores, pelo que a gente vê em campo, e o quanto tu extraiu dos jogadores na parte individual. E coladinho com a pergunta, tu tem 2 jogadores que ficaram aí fora, o Tanque e o Danilo Nazaré. Tu tens o Pofo e tem Juninho Tardelli para repor. É por aí? Bem, eu fico muito feliz. Tem sido um período de muito crescimento. Eu sempre reforço minha gratidão ao presidente, ao Fernando Gil, né, salientar que foi um cara que a gente trabalhou muito tempo junto no Figueirense. A gente já se conhece, ele acreditou muito no meu trabalho, conversou com o presidente e abriu essa oportunidade. Eu precisava muito de um espaço para consolidar, voltar para o mercado e dar sequência na minha carreira, e o Marcílio Dias tem sido esse espaço, então tenho sido muito feliz, espero que a gente consiga ter continuidade
no trabalho, fazer com um título, fazer um campeonato catarinense bom e uma Série D do ano que vem. E aí sim, voltando à tua pergunta, né, eu acho que o trabalho ele precisa, e a gente vive no nosso país uma tirania muito do urgente, né? A mudança constante de treinadores acaba enfraquecendo demais as convicções e as ideias. A gente vê aí times no país com longevidade de trabalho, fazendo com que as equipes se tornem muito competitivas, com uma construção de ideias, evolução, atletas entrando num sistema bem organizado, fazendo com que eles tenham todo o seu potencial, potencializando, né, as capacidades individuais. Aqui a gente tem um exemplo muito positivo, que é o Criciúma, né? O Tencate chegou numa condição bem difícil, o Criciúma na Série C do Campeonato Brasileiro, na segunda divisão do Campeonato Catarinense, e os resultados acabaram dando oportunidade para que ele tivesse sequência e fazendo um Criciúma forte. E outros clubes no país têm construído isso. Então, dentro daquilo que a gente tem trabalhado, eu estou bem satisfeito, sabendo, ciente, né, respeitando as etapas, respeitando os processos, sabendo que a gente tem muito para crescer, sabendo que eu posso e a gente pode, como grupo, evoluir muito. E aqui falo bastante a questão, quando falo Márcio Coelho como treinador, eu represento toda uma comissão de técnica, né, e uma comissão técnica muito capacitada, e isso tem me dado muita força. A gente tem trabalhado em conjunto. Então, meu agradecimento a toda a comissão técnica. Eu não vou citar nomes aqui para não me alongar, mas o trabalho não é meu, o trabalho é em conjunto. Então, se a gente conseguir trabalhar, consolidar com esse título, eu acho que a gente tem muito para crescer nas novas etapas. Márcio, agradecer demais a tua disponibilidade de nos atender aí dias antes do jogo, bater um papo com a gente, com o torcedor do Marcílio, com quem aprecia o futebol catarinense que está ligado no Clube da Bola. Desejar muito sucesso e te aguardamos mais vezes aqui no programa. Obrigado, privilégio poder, uma mesa tão qualificada. Sempre que tiver a oportunidade, vai ser um prazer estar conversando com vocês. Estou à disposição. Agradecer a torcida do Marcílio, convocar a torcida do Marcílio para que lote o Gigantão e a gente consiga fazer uma festa muito bonita na terça-feira e largar muito bem nessa final. Obrigado. Conversamos com o técnico Márcio Coelho, técnico finalista da Copa Santa Catarina, técnico do Marcílio Dias. Semana que vem vamos falar muito sobre esse primeiro jogo da decisão, com certeza. Obrigado, Márcio. Deixa eu falar do Figueirense. O seguinte, teve uma reunião essa semana do Conselho Deliberativo, onde foi julgado alguns pontos do acordo entre o clube e a Clave Capital. Ian, o que dá para trazer de mais detalhes dessa reunião? A Clave, que é a que vai colocar a grana no Figueira, resumindo a história, né? É a empresa. Exato, Mancha. Eu até mandar um abraço pro Jorge Júnior, nosso repórter aqui do ND+. Ele foi atrás dos bastidores, conseguiu as informações, tem a matéria completa lá no ND+, no nosso portal. O Jorge traz as informações. É o seguinte, a Clave terá agora 5 anos para decidir se vai realmente adquirir os 90% da SAF do Figueirense. Hoje, a detentora dos 100% da SAF do Figueirense é o Figueirense Associação. Mas, claro, mesmo diante desses 5 anos, a Clave vai fazer esse aporte financeiro de 61 milhões agora para os próximos anos do Figueirense. A tendência é que o Figueirense tenha 25 milhões para investir no ano que vem, principalmente na parte do futebol, colocar as contas em dia. Então, o que chamou a atenção foi isso. A Clave terá 5 anos para decidir se vai comprar ou não a SAF 90% da SAF do Figueirense. Não comprando, o Figueirense fica com uma dívida, no caso de 72 milhões com a Clave, que é o valor que essa investidora investiu no clube até hoje. Mas diante da situação, a gente imagina que, correndo tudo bem, a tendência é que sim, que a Clave faça a compra dos 90% da SAF do clube e que o clube, principalmente, né, Mancha, a gente vê já tendo esse aporte para o ano que vem,
conseguindo formar uma equipe mais forte do que foi nesse ano, com um orçamento um pouco mais baixo. Então a gente imagina que o Figueirense, correndo tudo bem dentro de campo, passe a ter anos mais tranquilos nessa sequência, principalmente, de repente, já conseguindo o seu retorno à Série B no ano que vem. Legal, Kaká. Legal, Ian. Kaká, eu não captei com a minha visão periférica que você fez um sinal ali. Acabei não captando, me concentrei aqui no Márcio Coelho. Você queria falar alguma coisa, fazer um fechamento ali? O Márcio comentou sobre a comissão técnica do Marcílio e eu acabei lembrando, porque o Rogério jogou no Criciúma, zagueiro, no Avaí também, vários clubes do futebol catarinense, ele é auxiliar técnico do Marcílio há bastante tempo, e o Rogério assume o Marcílio na última rodada do Catarinense do ano passado. Lembra que o Marcílio quase foi rebaixado, escapou ali nos últimos 10 segundos contra o Atlético Catarinense, o gol do Daniel Dias do meio da rua. Se o Rogério não tivesse assumido o time e ajudado ali na Operação Salva Marcílio do rebaixamento em 2023, mas se não tinha sido campeão da Copa Santa Catarina no ano passado, não estaria na final desse ano. Então, quando o Márcio fala de comissão técnica, ele está cercado por ótimos profissionais, e em especial ao Rogério também, que está assistindo o programa. Abraço para ele, é muito importante nesse trabalho do Marcílio, foi um ótimo zagueiro e caminha nessa sequência de carreira de treinador, é auxiliar técnico, com certeza deve ter outros planos no futebol e tem ajudado muito o Marcílio nesse período. E sobre o pênalti, não sei se a produção já consegue mostrar, a gente tem um lance de trás do gol ali, onde mostra o toque, que o Pofo é derrubado dentro da área. Essa é a imagem que o Marcílio tem. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Esse é o lance que o Marcílio tem. E eu mudo de opinião, porque vendo pela transmissão, achei que não tinha sido pênalti. Mas por esse ângulo, acho que realmente o Pofo foi atropelado ali. E aí, acho que o Júlio César Flegger, que era o árbitro do jogo, acertou. O Kleber Lúcio Gil, que é diretor de arbitragem, prometeu ao Hercílio Luz, né, após as reclamações, que ia estudar e analisar as imagens, ia ver o primeiro jogo também, né, e depois iria ter uma manifestação aí da arbitragem, mas eu achei por esse ângulo que foi pênalti, aí eu mudei de opinião. Tinha achado que não, pelo ângulo da TV. Agora, analisando a imagem de trás do gol, me parece sim que o Pofo foi atingido por trás. Aquela escadinha ali atrás do tornozelo, dói. Ian, que chegou meio manquitolando hoje nos estúdios, acorda cedo, joga bola os sábados e ainda vem participar do Clube da Bola, é fera demais. Rápido intervalo, a gente volta com as considerações finais do Clube da Bola.